João capítulo 16, dos versos 29 a 33. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque nada foge ao Teu controle. E nesse momento que nos reunimos como igreja, nós queremos muito mais além de um estudo. Nós precisamos da revelação, da unção do Teu Espírito. Ajuda-nos agora, Senhor, a compreender um pouco mais dessa porção da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, peço ao Teu Espírito que esteja consolando aos aflitos nessa hora, trazendo toda a revelação que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vocês estão lembrados, quem esteve aqui, quinta-feira passada, que o nosso foco foi a questão da aflição. Tá? Nós lemos no 29, olha só, o 29 diz assim: eis que agora, ou seja, é um momento em que Jesus está falando com eles abertamente, tá? Claramente, sem parábolas. Versículo 30, agora conhecemos que sabes tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Até nós fizemos aquela comparação, né? Jesus respondeu-lhes: credes agora? Então, somente agora que vocês estão crendo, ou seja, todo esse período que eu estive com vocês, mas ele faz essa pergunta. Mas aí ele coloca no 32, eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. É muito importante nós entendermos esse deixareis só, porque tem momentos na nossa vida que você pode estar envolvido com uma igreja, pode estar envolvido com uma família, pode estar envolvido numa roda de amigos, mas você vai estar só. Seja num determinado lugar, ou seja numa determinada posição, seja também num leito hospitalar, tem um momento em que você se vê só. Mas Jesus diz o seguinte: eu não estou só. Vocês vão me abandonar, mas eu não estou só. Ok? Continuando então, que foi a ênfase, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. E aí nós enfatizamos então que no mundo tereis aflições. Definimos aflições, né, quinta-feira passada, sentimento de persistente dor, física ou moral. Aflição, a dor física, quando alguém está hospitalizado, ele realmente está passando por uma dor física, ele entra em aflição. Boa viagem, Camila. Camila não, misericórdia. Camila,
Camila. Não é Alzheimer ainda, tá? É Camila. Boa viagem. Deus abençoe. Tchau, Toste. Ok. É uma persistente dor, seja física ou moral, né? Essa questão da aflição. A questão também como ânsia, como angústia, como agonia. O Senhor Jesus, quando estava ali na cruz, ele sentiu uma profunda tristeza. Então, um momento de aflição. E vimos várias coisas com relação a isto. Uma das coisas que eu quero lembrar, Gênesis 41, 52. Esse texto eu faço questão de reler, até mesmo para fazer a diferença no nosso estudo hoje. Gênesis 41, o verso 52. Gênesis 41, 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Vocês lembram da história? José do Egito. É mais comum ser direcionado a isso, José do Egito. Vamos imaginar aqui, você foi vendido pelos seus irmãos. Vamos entrar na história dele. Às vezes só o fato de um irmão estar bicudo com o outro já tem gente sofrendo, né? Imagine isso aqui. Ele foi vendido pelos irmãos, tá, para o Egito. Quem conhece a história, isso fica muito mais claro. Depois que ele foi vendido como escravo, ali no Egito, então, ele se tornou escravo. Ali ele foi trabalhar junto com o faraó do Egito, e a esposa de Faraó, todos os dias o atormentava para deitar-se com ela. Ele foi acusado de que ele estava tentando fazer isso e foi preso. Então, tem todo descendo, e foi passando por momentos de aflição. Porém, nesse versículo 52, ali, ele tem os filhos, são 2 filhos. No 51 tem o nome do primeiro filho, e no 52 tem o nome do segundo filho. O segundo filho, Efraim, e aí Deus, isto significa que Deus fez crescer na terra de aflição. Então nós trabalhamos na quinta-feira passada que a aflição, ela tem, é na aflição que a pessoa busca ao Senhor, é no momento de dor que a pessoa volta-se para o Senhor. E daí nós lemos alguns textos, né, do Salmo 119, foi-me bom ter sido afligido para que eu pudesse observar os teus mandamentos. Isso está no Salmo 119, 71, 72 e 75. Então, a aflição, ela tem a sua importância, né? Não vou dizer que é fundamental, mas é necessário, né, para a pessoa realmente buscar pelo Senhor. Depois nós temos em Provérbios 15, versículo 15, o problema é a pessoa ficar na aflição, ela ficar mais ou menos assim, se faz de vítima naquele momento da aflição. A aflição veio, e agora o que eu vou fazer? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê?
porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, ninguém está livre aqui de perder um filho, ou de perder a esposa, ou de perder o pai, ou perder a sua própria saúde, ou perder todas as suas finanças, ir à bancarrota. Ninguém está livre disso. E como que você vai lidar com isso? Né? O objetivo é esse. Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas aí nós vamos ver hoje a segunda parte, que é extremamente importante. Vamos lá, Provérbios 15:15. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Você imagina se José no Egito, só lamentando, só lamentando, só lamentando, só lamentando. Seria uma pessoa insuportável. Mas não, aconteceu, foi preso, enfrentou toda uma sociedade, mas o Senhor o fez levantar a cabeça, fez a diferença, e, enfim, Deus o usou como libertador ali, em todo aquele momento de seca que o Egito passou. Então nós temos aqui agora o estudo propriamente de hoje, tá? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então agora nós vamos entender aí uma coisa que é bem diferente. Em Tiago diz o seguinte: está alguém entre vós aflito? Ore. Qual deve ser a oração para aquele que está aflito? Não é para que Deus o livre da aflição, mas para que a pessoa não saia da aflição sem aprender uma lição com aquilo. Então, a oração que Jesus nos ensina, que é extremamente importante, fundamental: não seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade que é feita no céu, que está estabelecida no céu, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Estou passando por um momento de aflição. Senhor Deus, não estou entendendo o porquê disso agora, mas eu te dou graças, porque todas as coisas cooperam para o bem. Esse momento eu quero aprender a lição que o Senhor tem a me ensinar sobre esse momento, tá? Então entramos aí agora nessa questão desse lado gostoso. Jesus, quando ele ensina os discípulos não estão passando por aflição. No capítulo 16, do verso 29 ao 33. Quem está entrando num processo de aflição é ele mesmo, porque todos hão de me abandonar, mas eu não estou só. O que ele está querendo ensinar ali? Que mesmo que todos te abandonem, você esteja num momento solitário, sozinho, saiba que você não está só. E nós vamos entender um pouquinho disso mais lá na frente. O que eu queria trazer hoje aqui para nós, assim, com bastante clareza na palavra, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6. E eu vou citar apenas os 6, tá? Mas é fundamental que você tenha em mente o final do capítulo 4 de 2 Coríntios, e ele começa no versículo 1 do 5 e vai até o versículo 7, quando diz assim: não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Tá? Tudo tem um processo. No versículo 6, então, vamos entender essa questão aí dessa aflição, desse bom ânimo, né? Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. E agora? Vamos pensar um pouquinho nesse texto? Enquanto estamos no corpo, estamos
ausentes do Senhor. Quando nós cremos e testemunhamos, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Cristo é a nossa vida, mas estamos vivendo num corpo que está se desfazendo. Por isso que eu falei do capítulo 4. Ainda que o velho homem, ainda que o nosso exterior ele se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Por isso que é salutar ver uma pessoa de idade na maior alegria, mesmo que o seu corpo está se definhando. Por quê? Porque ele está firmado numa coisa chamada verdade da palavra de Deus. Tá? Então, por isso a importância de conhecer do 4, aí entra no 5, vai falar, aliás, vamos ler, Ed, 1 e o 2, tá? 2 Coríntios 5, 1 e 2. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, desde tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Isso. Está falando do nosso físico. Isso aqui está se desfazendo, né? Mas nós temos um edifício que não é feito por nós, é o Senhor Deus que faz isso. Versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Do céu. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala com muita clareza: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vou estar face a face com Ele. Então a aflição ela se limita a esse físico, a esses momentos de altos e baixos, tristeza. Ontem mesmo lá em Apucarana, minha mãe com 83 anos, aí eu recebo a notícia que alguém infartou, que é parente, meio parente, não é distante, mas é parente, infartou aos 52 anos de idade, estava super bem, infartou, morreu, foi sepultado hoje à tarde lá. Ou seja, o que é a nossa vida? Né, segundo a palavra. Então as aflições estão ligadas a isso, a esse físico. E enquanto estamos nesse físico, nós estamos ausentes do Senhor. Nós falamos da palavra, nós testificamos, nós andamos por fé, baseado tão somente na palavra. Então Deus está dizendo aos seus discípulos, no momento em que eles não estão num momento de sofrimento, eles estão num momento de aprender com o Senhor, e Ele está ensinando uma coisa. Gente, aprendam uma coisa, nesse mundo você precisa ter bom ânimo, porque você vai enfrentar aflições, não tem como fugir disso. Situações adversas, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Então você vai ter que despertar pela própria palavra, por isso que andamos por fé, na palavra de Deus, nós temos que andar no que está escrito, senão a gente vai entrar num conflito muito grande, né? Você vai ficar um cristão também andando cabisbaixo, por quê? Está ruim, você viu o que aconteceu com fulano, com Beltrano, a nação, o Lula, não sei o quê, isso é nojento. Você vai levantar de manhã e você vai dizer o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu corpo está se desfazendo, mas graças a Deus que em breve eu estarei com Ele face a face. O juro aumentou, o combustível vai subir, o gás subiu essa semana, mas que tudo vai subir. O banco de Deus nunca vai à bancarrota. Deus supre as nossas necessidades em glória. Vamos contagiar, né, a nossa mente e a nossa família com, não uma mente positiva, mas andar por fé no que está escrito. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, diz a Escritura. Tá bom? Então vamos para algo assim mais prático agora, tá bom? Josué, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 9, tá? Josué, capítulo 1.
Josué capítulo 1. Antes de fazer essa leitura aqui, você vire a página para trás, tem Deuteronômio 34, o versículo 8. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. Então vamos trazer aqui a nossa memória. Moisés, um líder fantástico, esteve 40 anos na frente desse povo até chegar ali à entrada de Canaã. 40 anos, todos os dias juntos, uma presença fantástica. Ia, subia ao monte, falava com o Senhor Deus, trazia palavras maravilhosas. Josué está com ele todo esse tempo. Lá no capítulo 3 de Deuteronômio, tem esse momento de Josué juntamente com Moisés. No versículo 10 diz o seguinte: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Então vamos entrar um pouquinho na vida de Josué. Josué está andando com esse Moisés, líder, alguém próximo, alguém que tinha colocado as mãos sobre ele lá no capítulo 30, 31, 32, onde Josué seria o sucessor. Tá? Mas o fato é que, agora sim, Josué capítulo 1, Moisés morreu. E agora, o que eu faço? Né? Mas antes de fazer a leitura, meu pai morreu, e agora o que eu faço? Quando meu pai morreu em Apucarana, o que eu faço? Vou voltar para Cascavel e a vida segue. Sou casado, tenho 2 filhos e vamos continuar. Quando o pastor Antônio Abuchaim morreu, eu entrei em pânico, porque era muito mais próximo do que o pastor Glênio, no relacionamento, na intimidade, chorei muito, era um líder, mas não era um líder tão próximo de Josué e Moisés, viveram juntos, 40 anos, andando pelo deserto. Aí sim, Deus se apresenta aqui a Josué, e nós vamos fazer essa leitura então, Josué capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Isso, vamos parar um pouquinho aqui. Olha que essa expressão, ó. Moisés, meu servo, é morto. Acabou. Morreu. Agora, levanta-te, vamos, prossegue. Porque a morte é algo natural. Vai morrer. Morreu o seu líder? Agora para de choramingar. São 30 dias de luto, 30 dias de choro. Perder o líder. Mas agora, vamos lá? Levanta a cabeça, porque é você que vai introduzir esse povo na terra. Versículo que foi lido 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Josué, eu vou falar uma coisa para você. Não é apenas conduzir esse povo, você tem que ter bom ânimo.
Você que vai ter que estar com esse povo, levando esse povo adiante. Vamos lá, gente, não desanima não, vamos, segue, prossiga. Por quê? Porque tem que ter bom ânimo. Quando Jesus está falando com os seus discípulos ali, eu vou ficar só, mas eu não vou estar só. Agora vocês tenham uma coisa em mente, vocês vão passar aflição? Vão, mas não perca o ânimo. Não deixa essa aflição tomar conta de vocês. Ânimo, prossiga, vamos adiante. Porque ele deixou muito claro, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé na palavra de Deus. Senão, que povinho é esse que fala que crê em Deus, mas só reclama, só reclama, só reclama? Que coisa é essa? Eu não quero ser igual a esse povo. O povo medíocre, reclama de tudo, reclama do clima, reclama disso, reclama daquilo, reclama porque morreu, reclama porque, meu Deus do céu, é insuportável isso. Então Deus chama a atenção de Josué, você vai na frente, você vai conduzir esse povo, mas não perca de vista isso, você tem que ter bom ânimo, tá? Agora sim, vamos até o 9, 8, aliás, 7, né? Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso, gente, do versículo 7 até o 9, vamos lá, vamos pensar um pouco juntos. O que você exploraria aí de mais importante para você? Vamos lá? 7, 8 e 9. Vamos pensar um pouquinho? Cumprimento da lei. Quem mais pensou em algo? Obediência à palavra. Não temas. Eu anotei ali no meio do 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí tem um dela, na versão que eu estou. Dela, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, o segredo de todo o versículo 7, 8 e 9 é isso: não saia de cima do que está escrito. Nem para a direita, nem para a esquerda. Fique em cima disso, porque essa palavra sai da boca de Deus. Agora, é interessante que aqui a promessa é grande, né? Olha o verso 8. Medita nele dia e noite, que está no Salmo 1 também. Ainda no versículo 8, farás prosperar o teu caminho. Ainda no versículo 8, e então prudentemente te conduzirás. Tudo isso porque você está em cima dela, da palavra. Versículo 9, e aí é bem assim, Deus falando conosco também lá em Mateus, né? Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vocês estão lembrados de Provérbios 15, 3? Eu até citei na quinta-feira passada.
Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Ou seja, você sempre tem os olhos do Senhor postos em você, em todos os lugares e em toda e qualquer situação, né? Se você for lendo mais o capítulo 15, o versículo 16, que ao justo isso tem um diferencial. Vou despertar para você fazer a leitura, porque nós estamos lendo Provérbios, né? Hoje, exatamente o capítulo 17. Então, quem sabe você vê que ainda ele mantém os olhos em todos, mas do ímpio ele mantém uma certa distância, apenas um olhar, mas o justo é algo diferencial, né? Bem próximo, tá bom? Vamos lá então agora para Mateus capítulo 14. Mateus, aliás, eu vou, antes do 14, vamos no 9, Mateus 9. 9, versículo 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Você faz essa leitura meio assim isolada? Vamos trazer para o contexto. É um paralítico. Paralítico que 4 homens estão carregando e não conseguem entrar porque a casa está cheia de gente, não dá para entrar pela porta. Eles sobem no telhado da casa, fazem um buraco no telhado da casa e descem o paralítico. Jesus olha para o paralítico e diz: tem bom ânimo. Tem bom ânimo para paralítico? Né? Alguém atendendo na clínica cometeu uma gafe, né, de querer incentivar uma pessoa que teve as 2 pernas amputadas na cadeira de roda. E falando, né, usando uma certa técnica, e aí a pessoa responde: mas eu não tenho as 2 pernas. Como que eu lido com isto? É fácil você estar falando. Agora Jesus chega e fala: ó, você tem bom ânimo. Mas ele tem uma palavra logo em seguida dizendo: perdoados te são os teus pecados. Mas até aqui não tem ainda a cura, o milagre. Antes da cura e do milagre vem o tem de bom ânimo, porque logo em seguida entra uma discussão dos escribas: escuta, quem é você para dizer perdoados te são os seus pecados? E logo em seguida então o Senhor Jesus diz: levanta-te e anda. E aí a manifestação da cura. Mas antes, Jesus trazendo para nós uma coisa: eu não sei a situação que você está passando, ou que, né, nós não conhecemos todas as pessoas, mas aquele que está em Cristo, aquele que morreu, aquele que está crucificado, não pode perder de vista isto. Não perca o ânimo, independente do que vem pela frente. Tem bom ânimo. Eu não perdi o controle de nada, eu continuo no controle. Então, às vezes, né, parece que não vai dar. Capítulo 9, ainda o 22, isso também é com aquela moça que vai com aquela coragem, com aquela vontade, toca lá na orla, né, do vestido, da roupa de Jesus, e daí Jesus olha para ela, antes mesmo do milagre, ele diz a mesma palavra, né? O 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Isto, tem de bom ânimo, você veio no lugar certo, você veio procurar ajuda, então você tem ajuda, tem de bom ânimo, continue, a tua fé te salvou, e ali há a manifestação da cura. Uma outra situação aqui mesmo em Mateus capítulo 14, agora os versos 26 e 27, isso aqui é muito importante, esses textos eu estou lendo até rapidamente, para nós entendermos que Jesus nunca perdeu o controle, Ele sempre está presente, você pode pedir ajuda em várias situações, mas Ele tentando nos ensinar que não perca um ânimo nunca, jamais, que Ele está no controle. Tá?
Mateus 14, 26 e 27. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que nós aprendemos com isso? Lógico, depois nós temos a cena, né, homem de pequena fé, porque duvidaste, ele coloca novamente a Pedro no barco, enfim, todo um episódio aqui. Mas o que acontece antes de ele se revelar? Eles veem, pensam que é um fantasma e começa a gritaria, o medo, o pânico, o pavor. Um momento em que você parece que você está sozinho, ninguém está com você, você está simplesmente solitário e de repente o pânico, e aí Jesus traz à memória isso aqui: olha, tende bom ânimo, sou eu, não se preocupa, eu estou aqui, estou presente. Isso vai fazer sentido no que nós vamos ler já já em Mateus capítulo 28. Eu lembro de uma história que, quem é da época, de Nilson Amaral Fanini, pastor da Igreja Batista há muitos anos, e ele esteve em Curitiba, nós tivemos num encontro com ele lá, e ele contou uma situação que eu achei bem bacana, como que essa questão a motivação, o ânimo. Um bêbado atravessando o cemitério, ele caiu numa cova muito profunda, e esse bêbado ficou ali tentando de todos os meios sair daquela cova, e ele não conseguia, não tinha jeito, até o momento que ele cansou, e ele sentou no canto ali e ficou ali. Mais tarde vem outro bêbado, e acha o mesmo buraco, e cai, e o que estava sentado embaixo diz assim: você também caiu. O segundo bêbado, do jeito que ele bateu no chão, ele saiu, né? Tamanha a motivação que o levou a sair daquele lugar, né? Então, às vezes, a pessoa precisa de algo, precisa de alguém que está dando um impulso. Ei, vamos lá, se ajeita, se anima, que isso? Vai ficar agora olhando só para o Moisés que morreu? Vai ficar em cima do Moisés? Vai ficar só na base do Moisés, porque ele falou, porque ele não falou? Enfim, continua, a vida segue. Vamos olhar para o Senhor, vamos olhar para a sua palavra, vamos continuar. Não perca o ânimo, tá? Queria compartilhar ainda, né, um texto de Mateus capítulo 28, o versículo 20. Nós lemos, relemos, aprendemos, decoramos esse texto, mas em todas essas passagens nós devemos aprender, né, isto, que embora venhamos passar por situações difíceis, né, nós temos que estar firmados nela, na palavra. Essa palavra veio de Deus, é o que nos consola, é não desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Pode ser que eu venha perder tudo, mas se eu ficar na palavra, você não será abalado, tá? Mateus 28, versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Seria suficiente ou não para nós termos uma vida tranquila? Se nós estivéssemos andando por fé, seria. Ele está conosco todos os dias, até o último dia, até a consumação dos séculos. Então nós vamos enfrentar situações adversas, a aflição vai tentar de todos os meios nos contaminar, nos deixar para baixo, mas é hora de respirar e lembrar-se da palavra, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não deixa isto te atropelar, segue, né? Nós poderíamos até acrescentar aquele texto, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Mas o último texto que nós vamos ler está em João capítulo 5, versículo 34. Aliás, 24. João 5, 24.
Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Pronto. Nós estamos nessa maior festa, quando a palavra veio ao nosso encontro, mostrando uma realidade espiritual fantástica, em que Jesus nos atrai no seu corpo, Jesus nos recebe, o sacrifício é feito, o sangue é derramado, há um momento em que toda a raça humana, o nosso velho homem é crucificado, é sepultado juntamente com ele. Ao terceiro dia, temos a alegria de ser ressuscitado pelo poder de Deus, ou seja, a ponto de ter a revelação que estamos crucificados com Cristo. E vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós. Ou seja, essa palavra veio ao nosso encontro, abraçamos esta palavra, mas não podemos perder de vista que as aflições estão aí. Não é porque somos uma nova criatura que não vou perder pai, que não vou perder mãe, que não vou perder filho, que não vou perder amigos, que não vou passar por um momento em que a própria palavra diz, claramente, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O mal está aí, basta cada dia o seu próprio mal. Estamos presenciando isso. Agora, se isso for influenciar a nossa vida, nós estamos perdidos. Aí nós vamos ficar igual às demais pessoas. Oh, meu Deus, e agora? O que eu faço? E agora vem um novo presidente, como é que vai ser? Como é que não vai ser? E agora? Estou sozinho, perdi o líder espiritual que eu tanto amava, meu Deus do céu, oh, se Josué fizesse isso, aquele povo estava perdido. Aí Deus diz para ele, olha, não afaste dela, você vai prosperar, você vai pôr esse povo lá dentro, vai ser uma bênção. E aí Deus fala conosco, na verdade te digo, que quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele começa a ver essa realidade espiritual, esse físico está se desfazendo, os anos vão nos pegando mesmo, a pessoa olha para você e fala assim, nossa, como você envelheceu. Pois é, envelheci mesmo, está gordinho, estou gordinho também, está ficando assim esquisitinho, está ficando esquisitinho, mas o interior se renova de dia em dia, Nós temos que ter essa consciência da palavra. Deus não engana ninguém, e aí nós temos aprendido com o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Nós vamos estar ausente desse corpo físico, e vamos estar contemplando face a face. Se eu quisesse inventar outra história, podia até inventar, mas isso está escrito na palavra, Temos momentos difíceis, mas não podemos perder de vista o Senhor, a sua palavra. Amém? Amém mesmo.